Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre citação, que é um tipo de repertório para ajudar em sua redação. Então, se você tem dúvidas sobre isso ou quer aprender ainda mais, fique até o final. Eu vou trazer exemplos de citações para diversos temas, tá? E como fazer também uma citação. Tem algumas bem bacanas já prontas para você. Se você gostar, você curte, compartilha, não é, com os seus amigos. Você pode salvar, se inscrever no canal. E se houver dúvida ou tiver alguma coisa a mais para acrescentar, você pode colocar aqui nos comentários abaixo. É sempre muito bom e eu vou responder a todos, ok? Mas vamos lá. Bom, para quem não sabe o que é citar, fazer uma citação, não é? Você vai fazer uma referência ou uso de uma referência que você já leu ou que você soube, tá? Então, eu tenho dois tipos de citações e eu vou te mostrar daqui a pouquinho quais são os dois tipos. Mas antes, lendo aqui rapidinho, pode ser usada, né, ou podem ser usadas no começo do texto para introduzir o tema e ambientar o leitor durante o desenvolvimento, para embasar sua argumentação ou no final para ajudar na proposta de intervenção. Proposta de intervenção é um tipo de conclusão que traz solução para a discussão do texto, né? É muito comum e obrigatório, na verdade, no Enem. Nos vestibulares ou concursos em geral, você põe se você quiser, né? Eu sempre aconselho porque enriquece mais o texto. Então, a citação você vai fazer uso de frases já ditas por outras pessoas. Ou você também pode utilizar a ideia de um texto de outra pessoa, ok? Vamos a exemplo, né? Eu tenho citação direta e a citação indireta. Na citação direta, você vai utilizar as aspas, né? Aquele sinal de pontuação, para indicar que você está escrevendo ali, citando exatamente como o autor disse. Eu falo autor, mas é o autor da frase, porque pode ser um filósofo, sociólogo, geólogo, pode ser um educador, pode ser até um trecho de uma música, de um verso, tá? Então, você usa entre aspas. É a fala, é algo que não é seu, é de outra pessoa, você usa entre aspas. Por exemplo, aí, ó, é a citação na qual se transcreve o conteúdo original, entre aspas, citando o autor antes ou depois da fala, né, que fala a minha, antes ou depois do meu argumento, do meu ponto de vista. Lembrando que na redação eu não uso primeira pessoa, mas o texto é meu. Ela deve ser usada somente quando se lembra exatamente da frase. Se você não lembra, você faz uso de citação indireta, que eu vou mostrar já já. E aí os exemplos que eu trouxe, não é, do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito utilizado nas redações, ele é de fato universal, né? Porque a gente pode utilizar aí para praticamente 99,9% dos temas, especialmente todos os temas do Enem, né? Em especial mesmo. E geralmente também você pode utilizar em temas de carreiras militares, ok? Então eu tenho: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, veja aí, eu nem posso explicar muito sobre esse tema, a não ser que você me diga um tema específico sobre essa citação, né? Melhor dizendo. Porque qualquer tema relacionado à sociedade, relacionado ao eu, né, do homem também, se você pode falar sobre isso. Então, eu tenho essa liberdade, eu sou livre para me expressar, para pensar, para querer, desejar melhores vidas, uma melhor vida para mim mesmo. Eu posso também citar o direito humano, né? O artigo 1º. Só sei que nada sei, de Sócrates, né? Veja aí, a frase é dele, então eu uso entre aspas. Percebam que são exemplos de citação direta, né? Então eu posso dizer: só sei que nada sei, disse Sócrates, ou eu posso dizer: como disse o filósofo grego Sócrates, só sei que nada sei. Então são exemplos também de como você pode trazer essa citação. Eu decorei a citação, Cíntia, beleza, mas como eu ponho no texto? Conforme fulano de tal, aí abre aspas,
só sei que nada sei, né? Conforme Sócrates, segundo os pensamentos de Sócrates, beleza? Citação indireta é aquela que eu vou parafrasear, ou seja, eu vou explicar com minhas palavras a ideia daquela frase que eu não tenho decorada, eu não lembrei ela por completo, mas eu sei a ideia e sei quem é o autor, né? Então, parafrasear a ideia original, transcrevendo-a com suas palavras. Ela não acompanha as aspas, isso é muito importante, mas deve constar a fonte, ou seja, você deve dizer quem foi que defendeu a ideia. A frase é sua, né? Aquela frase parafraseada é sua, mas ela é baseada em uma ideia original de uma outra pessoa. Então, você tem que dizer de quem é essa ideia. Por exemplo, eu parafraseei a citação anterior direta que eu utilizei do artigo 1º. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Então, está com minhas palavras, mas a ideia é a mesma da citação anterior. A citação anterior foi direta e essa é indireta. Parafraseando Sócrates também, ó, gente. De acordo com Sócrates, filósofo grego, a nossa única certeza é a de que não sabemos, ou seja, estamos em constante aprendizado. Parafraseei de novo aqui, ó. O filósofo grego Sócrates defende que a única certeza é a de que não sabemos e, desta forma, estamos em constante aprendizado. Veja um caso de Sócrates, para quem gosta até de comer linha, não é? Você parafraseando, que é uma frase muito curta de Sócrates, parafraseando, você consegue ter um esclarecimento melhor da ideia dele, né? Uma relação melhor para a sua próxima argumentação, para seu próximo, até sua defesa do ponto de vista relacionado ao tema. E aí ainda garante 3 linhas da tua redação. Mas que citação eu posso utilizar para falar sobre os direitos humanos? Além desse que eu acabei de falar do artigo 1º, né? Eu trouxe um de John Locke, filósofo inglês, que diz: onde não há lei, não há liberdade. Anote isso aí. Ou ainda de Rousseau: a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Nossa, muito bom essa citação. Eu gosto muito dessa citação de Rousseau, né, sobre os direitos humanos, essa inclusão, né, a liberdade, mas também o direito, o meu direito, e o meu direito acaba, termina quando o direito do outro começa. A minha liberdade, ela pode não acabar, mas ela precisa ser respeitada, principalmente quando existe um outro que também tem liberdade. Então, essa citação dele, show de bola, né? A vontade geral deve emanar de todos, de todo mundo, a vontade. Mas para quê? Para ser aplicada para todos. Vamos lá. Temas sobre preconceito. Eu trouxe: os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Verdade. E para desconstruir, né? Tirar um preconceito, Albert Einstein já dizia, e eu trouxe a citação aqui, a terceira, ó. Época triste é a nossa, mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Então, é mais fácil mesmo a gente desfazer outras coisas. Um átomo que é uma partícula tão pequena, sendo redundante, né? E tão difícil de quebrar. E, mesmo assim, seria mais fácil do que o preconceito que está enraizado na nossa sociedade. E Voltaire, também, filósofo francês: o preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. Verdadeiríssimo. A primeira citação foi de Maquiavel, tá? Temas sobre tecnologias, ou em geral, né? Falo temas que falam sobre tecnologia. O tema pode ser só tecnologia, pode ser uma palavra-chave, pode ser tecnologia, mas, por exemplo, o Enem e outros vestibulares costumam fazer temas bem grandes. Carreiras militares também costumam fazer temas grandes, então tem que tomar cuidado com isso, porque seu texto tem que girar em torno das palavras-chave, tá? E aí, sobre esse tema, eu tenho de Covey: a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso.
perfeito, né? A tecnologia, ela surge para nos evoluir, para nos aproximar, mas ela também pode nos distanciar. Então, a gente precisa ter aí a noção, a consciência de, para ter a chave para o sucesso, é dentro de relações interpessoais, né? O homem é tão bom quanto o seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. Eita, pesado isso aí, hein, Auer? Né? Escritor inglês, muito utilizado também na redação. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? O homem é tão bom quanto o seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. Né? O homem inventa a tecnologia e ele acaba pensando que ela o ultrapassa e até ultrapassa, mas a tecnologia põe esse limite em nós, né, seres humanos. E a gente reinventa uma tecnologia que às vezes é mais avançada que a gente. E ela que põe essa limitação na gente, porque ela consegue fazer coisas que nós não fazemos. Sobre o meio ambiente, eu tenho de Victor Hugo, é triste pensar que a natureza fala e o que o gênero humano não a ouve, né? Não a ouve, melhor dizendo. O meio ambiente está aí, a natureza está aí chorando, clamando por ajuda e a gente age como se não escutasse. Com o desmatamento, queimadas, etc. Né? Poluição do ar. Inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Se a gente fosse realmente tão inteligente, a gente preservava mais o meio ambiente. Se o nosso mundo não tiver meio ambiente, não tiver natureza, a gente morre. A gente precisa, no mínimo, essa respiração, né? Esse ar atmosférico limpo. Então, a gente não consegue, na verdade, nem ter harmonia com outro ser humano, quem dirá com o nosso bem maior, que é o meio ambiente. Se a gente tivesse harmonia, a gente duraria mais, né, em vida aqui na Terra. E seríamos inteligentes se fizéssemos isso. É de Paul Watson, o cofundador do Greenpeace, né? Só podia ser, né, gente? Uma frase de Martin Luther King, né? Tem diversas, eu escolhi uma sobre esse tema. Se soubesse que o mundo ia, né, se acabar amanhã, houve um errinho aí, né? Ou, se você soubesse que o mundo se acaba amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore. E aí, gente? O que ele quis dizer com isso? Ele defendia o meio ambiente, que ele é aquele que de fato cultivava as plantas, preservava e, sabendo que sempre morria uma, tirava até para o benefício dele, né, para a alimentação dele, e ele plantava. Então ele quis dizer que mesmo sabendo que o mundo ia acabar amanhã, ele ainda assim ia plantar, porque a ideia aqui não é só plantar uma árvore física, e sim plantar a esperança de que eu tenha mais um dia, né? Então, é uma citação não só para o meio ambiente, mas também para temas subjetivos. Sobre educação, eu tenho: se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. E Paulo Freire, educador, pedagogo aí, que tem diversos livros, inclusive Pedagogia do Oprimido, né, que vai defender as pessoas marginalizadas, estão à margem da sociedade, e o ensino a partir de um vocabulário do universo dela, de trabalho, de vida, enfim. Então, se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, sem ela a sociedade não muda. Se a educação não tem falhado, não tem nos ajudado, seria bem pior sem ela. Immanuel Kant, também muito utilizado, é no problema da educação que assenta o grande degredo do aperfeiçoamento, ou degredo do aperfeiçoamento da humanidade. Realmente, né, gente? Sem educação, a gente tem ainda mais problemas. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Outra citação muito conhecida de Kant, ou Kant, né?
O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Nós somos assim porque fomos educados em alguma parte da nossa vida, em algum tipo de educação, intelectual, doméstica, socialmente falando. E eu trouxe um trechinho, utilizando aí uma citação sobre o tema da educação, né? Desafios da educação no Brasil do século XXI. E eu comecei assim, na verdade, uma citação é um parágrafo exposto na internet de uma redação de um candidato, né, considerado acima da média, né? Ao meu ver, de fato ele não é excelente, mas ele é considerado acima da média. Ainda faria alterações aqui, eu vou comentar, tá? O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Veja, ele situou o leitor, né, sobre quem eu vou falar, falando que é Paulo Freire, que ele é filósofo, educador, afirmava, então eu utilizei um verbo aí que pode ser ressaltava, abordava, defendia, e digo a citação. Essa é um exemplo de estrutura. Eu posso começar com a citação e depois dizer de quem é, né, que eu já mostrei isso antes. Ponto final. Agora eu vou relacionar ao tema. E ele diz assim, para comer linha, ele diz assim, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, para comer linha, ele poderia dizer, dessa forma, sobre a realidade da educação no Brasil, né? Dessa forma substitui o analisando e o relacionando. Mas tudo bem, não está errado também. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa. Veja a importância da criticidade e da reflexão a partir do sistema de ensino, porque, consequentemente, a gente vai ter um comportamento mais correto até diante das leis, mais correto humanamente falando, que é ser mais justo, igualitário e mais humanizado. Né? Esse comportamento ser humanizado vem a partir também da educação. A educação não só intelectual, mas doméstica. Né? E a intelectual, ela intervém também na doméstica e vice-versa. Então, foi um parágrafo muito bom, fica a dica aí. Se inspirem nele, não copiem ele, mas se inspirem nele. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, salve, se inscrevam, comentem aqui outras citações, coloquem aqui nos comentários as citações que vocês mais usam. Vocês podem colocar também nos comentários dúvidas, certo? Que eu vou responder com o maior prazer a todos. E até a próxima!